Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então o tema de geopolítica, sobre o tema Começando a entender os conflitos no Oriente Médio, dessa vez a parte 2. Terminando o assunto do Irã, temos então que os ataques contra o Qassem Soleimani, que ocorreram no dia 3 de janeiro de 2020, em resposta a um outro ataque perpetrado pelo Kataib Hezbollah, que são as milícias do Hezbollah no Iraque, contra a embaixada americana. Mas as coisas não são tão simples assim. O ataque totalmente imprudente do Trump foi feito por um drone ordenado diretamente por ele. Apesar de, obviamente, o Soleimani não ser flor que se cheire, ele estava longe de ser o pior do cenário ali, e o ataque foi totalmente imprudente. A doutrina militar do Irã é uma doutrina de segurança expedicionária, porque ele está cercado de inimigos: Israel, Arábia Saudita e toda a OTAN. Eles empreendem uma guerra de procuração envolvendo a coordenação de vários agentes fora do Irã, forças irregulares, para causar danos a seus inimigos sem comprometer, por meio de incentivos à retaliação, sua segurança interna. Os únicos aliados do Irã na região é o Catar e os Houthis iemenitas. Os Houthis iemenitas são xiitas zaiditas que se rebelaram contra o salafismo, o governo do Iêmen, que é apoiado pelos Estados Unidos. Eles também lutam contra a Arábia Saudita, que é o grande patrocinador do Estado Islâmico. Os Estados Unidos apoiam os sunitas salafistas no Iêmen, que é o grupo Al-Islah, que pertence à Irmandade Muçulmana, que obviamente é terrorista. O Obama bombardeou mais de 8 países durante seu mandato, matou muitos civis, cometeu crimes inomináveis na Síria. Mas em 2018, o Trump retirou os Estados Unidos das negociações nucleares com o Irã e impôs sanções unilaterais ao Irã. Os grupos islâmicos menos piores são os xiitas, sufistas, alauítas, até o pior, que é o wahhabismo e o salafismo, leia-se Arábia Saudita. A hora que você mexe com o Irã, você mexe com todas as forças irregulares que apoiam o Irã e que vão perpetrar atentados terroristas, ações irregulares e clandestinas, vitimando civis e não as forças convencionais americanas. Ou então vão patrocinar grupos que atacam civis, como o Hamas, a Autoridade Palestina, etc. No começo de 2020, Trump ordenou um ataque de drone ao Qassem Soleimani, o segundo cara mais popular do Irã, e ele morreu. Soleimani ajudava a combater o ISIS junto com a Rússia, e o Obama e a Arábia Saudita patrocinavam o ISIS. Tem uma burocrata da União Europeia, que apesar de ter esse péssimo posto, chamada Federica Mogherini, agiu de forma muito mais sensata. Ela buscou, nas sanções de 2018, tentar contornar as sanções, dar uma aliviada, facilitar o comércio clandestino para tentar acalmar os ânimos. Enquanto isso, em julho de 2019, a Marinha Britânica interceptou um petroleiro iraniano no Estreito de Gibraltar. Petroleiros são tripulados por civis, ou seja, a marinha mercante, e os fuzileiros navais britânicos abordaram o navio, apontaram as armas na cara dos tripulantes e foi uma cena dantesca. O que isso gerou foi que o Irã quase fez um bloqueio naval no Estreito de Hormuz e que capturassem navios britânicos também com civis inocentes. Tudo que as milícias xiitas apoiadas pelo Irã no Iraque fizeram foi em legítima defesa. Em 2007 e 2008, o general David Petraeus atacou os partidários de Muqtada al-Sadr, que são os sadristas, que são militantes xiitas no Iraque patrocinados por Teherã. Só houve retaliação do Muqtada al-Sadr porque o general Petraeus atacou primeiro e cometeu erros brutais no Iraque e Afeganistão. Petraeus atribui a si mesmo a razão da violência no Iraque diminuir em 2008 e 2009, quando na real houve mudanças demográficas e políticas brutais no Iraque, e até os sunitas se voltaram contra a Al-Qaeda. Ele ainda tentou aplicar a mesma estratégia do Iraque no Afeganistão, que é outra realidade completamente diferente, onde o Talibã detém uma hegemonia da opinião popular. Qassem Soleimani era um comandante das forças Quds, força de elite da Guarda Revolucionária Islâmica. Não era flor que se cheire, mas é bem menos pior do que os americanos e tinha suas virtudes. Por exemplo, ele foi trabalhar na construção civil aos 13 anos de idade para pagar as dívidas do pai. Ele se alistou na Guarda Revolucionária, lutou na Guerra Irã-Iraque de 80 a 88 e com 20 anos já comandava uma companhia. Ele foi herói nessa guerra, sendo que os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein e causaram morticínio no Irã. Ele recebeu a honraria militar mais alta do Irã. Ele combateu ferozmente o ISIS e pôs medo até no Paquistão, porque muitos ataques do ISIS vinham de lá. Ele coordenou operações junto com a Índia para conter o terrorismo na região. Foi ele que organizou toda a base de operações regulares para defender a Síria contra os terroristas do ISIS. O exército regular da Síria tinha sido destruído e o que salvou foram as forças irregulares coordenadas por Soleimani. E se o Assad fosse derrubado na Síria, seria um desastre para os cristãos na Síria e talvez até para os maronitas no Líbano, como estamos vendo agora.
após os eventos de final de 2024. Ele também coordenou parte da campanha russa, que estabeleceu uma relação saudável entre Irã e Rússia, que tira um pouco o poder dos Estados Unidos e baixa a bola do Erdogan na Turquia. Ele era um cara que tinha um carisma discreto, que vem da própria competência da pessoa. Ele era reservado, ouvia mais do que falava, fazia o seu serviço bem feito. Soleimani também criou a Aliança do Norte, que ajudou a diminuir o poder do Talibã no Afeganistão. As Brigadas Basij, que são voluntários paramilitares e que Soleimani coordenou com maestria, são para nós libertários um grande exemplo. Uma brigada paramilitar voluntária, bem coordenada e teve uma importância militar muito grande. Ele tentou criar alianças com alguns setores curdos e sunistas, mas foi traído. Os curdos são comunistas ateus, apesar de alguns deles serem islâmicos, que têm milícia chamada Peshmerga, e os Estados Unidos destruíram os curdos e os Peshmergas que combatiam o ISIS e poderiam ser grandes aliados. A especialista em Oriente Médio Maria Fantapi mostra que a maneira com que a Força Aérea Americana provê suprimento aos Peshmergas é completamente aleatória e não racional, o que faz com que os comandantes curdos briguem entre si. As forças Quds são um braço da Guarda Revolucionária Iraniana especializada em operações clandestinas, as Black Ops. Eles treinam forças estrangeiras, agem como consultores militares clandestinos em operações em que o governo iraniano jamais assumiria responsabilidade. E Soleimani era comandante dos Quds e reporta diretamente ao Ayatollah Khamenei, o homem mais poderoso do Irã, mas com certa autonomia. Os objetivos dos americanos não era ganhar a guerra do Afeganistão e Iraque. O objetivo era gerar caos. Tudo isso poderia causar uma guerra de sanções comerciais, que poderia até causar um conflito entre a União Europeia e Estados Unidos, pois a União Europeia depende de petróleo e os Estados Unidos têm reservas enormes de petróleo no Texas. Os Estados Unidos têm um quintal na América do Sul, que é a Colômbia e Venezuela, que foram eles que colocaram Hugo Chávez. O Irã pode bloquear o Estreito de Hormuz e assim 20% da oferta de petróleo no mundo já era e os preços vão aumentar e o cidadão comum de todo mundo se ferra. Isso também afeta as commodities agrícolas, pois o agricultor que trabalha com produtos sazonais depende muito da estabilidade dos preços. Se os preços são voláteis, ele vai gastar boa parte do seu tempo se protegendo com hedge e derivativos financeiros, o que vai encarecer os produtos agrícolas. A China aliada do Irã, e então as relações comerciais com a China também já era. O Irã depende muito das suas compras militares de China e Rússia, e por causa das sanções do Trump vai ter uma aproximação desses três países. No Iraque, teoricamente, os Estados Unidos treinaram as forças iraquianas para combater o ISIS. Só que em 2014, o ISIS derrotou as forças treinadas pela coalizão ocidental e quem conseguiu segurar a barra foram as milícias xiitas treinadas pelo Irã. Há um tempo atrás, houve um ataque em conjunto de Israel e Estados Unidos contra uma das facilidades iranianas de refino de urânio, que é a usina de Natanz. Eles implementaram um vírus ali, o Stuxnet, que danificou as centrífugas. Desde então, o Irã está focando muito em cyberataque. O Irã é uma potência de guerra cibernética porque a guerra cibernética possibilita que uma força pequena cause grandes estragos contra uma grande potência. Um ataque cibernético bem colocado, ali de trivela, eles podem causar estragos no complexo industrial, no setor energético, no setor de saúde, etc. O Irã já está fazendo exercícios navais com China e Rússia, contando com o próprio poder de suas horas de suas alianças. E também podia contar com a sua rede de forças regulares para fazer operações clandestinas, false flag operations, e tem muitos grupos para fazer isso. Eles têm o Kataib e Hezbollah no Iraque, o Hezbollah do Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, qualquer um que goste no Assad na Síria, etc. Você nunca vai saber se foi a mando do Irã ou não. Se sai o Soleimani, eles não têm mais a liderança dele e vão compensar se militarizando, e se esses grupos xiitas se tornarem o poder hegemônico, imagine o risco que pode ocorrer para os cristãos, para os maronitas e ortodoxos, para os judeus, sufistas e alauítas nesses países. As forças iranianas são extremamente complexas, embora menos tecnológicas que as americanas. Eles têm um exército convencional de cerca de 350 mil homens, 150 mil da Guarda Revolucionária, responsáveis por manter o regime e ter capacidade de causar um dano numa guerra assimétrica ou numa tática de guerrilha naval contra as forças navais da coalizão, e tem 1.500 navios de ataque rápido, que é muita coisa. Além disso, a quantidade de forças paramilitares nas forças Basij ninguém sabe quantos são. Eles têm muitos mísseis e foguetes que não são o suficiente para destruir o Iron Dome israelense ou destruir um porta-aviões americano, mas são capazes de causar muito danos aos civis. Eles sequestraram os reféns em 79 e eles gostam de sequestrar os acadêmicos que falam mal do regime iraniano, e eles falam que os acadêmicos são a espinha dorsal do Ocidente.
E eles também podem sequestrar embarcações no melhor estilo etíope. Todos os tipos de cristãos ali no Oriente Médio mantêm uma paz frágil com os xiitas do Irã, mantida pelo inimigo comum que eles têm, que é o ISIS. Bom, então é isso. Terminamos a nossa parte 2. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.